Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial a vida da Miriam e da Cristiane. A Cristiane é psicóloga e ela se propôs a vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, né, sobre a perimenopausa. E a Miriam, que se dispôs a abrir um pouquinho da sua vida, do seu testemunho, para que a gente possa entender um pouquinho dessa fase. E se nós estamos passando por isso, ou se nós conhecemos alguém que está passando por isso, para que a gente possa estar ajudando, né? Amém? Eu vou pedir para a Miriam começar contando um pouquinho do seu testemunho, né? Quando é que você começou a perceber que algo tinha mudado, algo estava diferente, ou começou a ter algum sintoma que você acredita que possa ser a perimenopausa? Olá, tudo bem? Eu sem óculos, eu não enxergo, com óculos eu não enxergo vocês. Tem que tirar aí para ler, eu preciso pôr, desculpa. Complicado, verdade. Gente, faz parte. Gente, então, quando eu descobri que não estava ficando louca, né? Era só um processo. Que não sei quanto tempo vai durar isso, mas era só um processo. Eu, olhando assim para trás hoje, eu lembro que quando eu tinha 37 anos, já faz um tempinho, e eu estava num parque, né, com meu marido e com os amigos. E eu lembro que eu comecei assim, já cheguei no parque com muito esgotamento físico, assim, um cansaço assim que não era meu. E eu lembro que sempre quando eu ia, e não era a minha primeira vez num parque daquele, é o Torque Park, acho que alguns de vocês conhecem, eu lembro que eu sempre fui muito, né, agitada, vibrante e tal. E nesse dia eu cheguei lá assim, eu comecei a notar que eu estava muito desgastada, assim. Aí eu pensei, né, cansaço do dia, estresse de Londres, a vida de Londres, né, quem não tem esses cansaços? Mas aí eu comecei a analisar, depois desse dia, né, em especial, assim, que eu percebi esse esgotamento, que eu fiquei do começo ao fim no parque, me sentindo muito, assim, sem desejo, sem vontade, cansada mesmo. Eu percebi que isso já estava um tempo lá e eu não tinha percebido, mas nesse dia em especial foi marcado que eu olhei para mim e falei, nossa, já faz um tempo que eu estou me sentindo assim. Será que eu estou com alguma vitamina que está embaixo, ou alguma coisa assim, né, e tal? Mas enfim, né, a vida que segue, né, a gente não pode parar, né, a vida tem que começar. E, enfim, e aí eu lembro também que nesse mesmo período, entre ali 36 anos, por aí, eu comecei a ter uns probleminhas com o meu período menstrual também, que começou a ter umas oscilações bem grandes, assim, de tipo fluxo mesmo, muito coágulo, muitas dores e coisas que não eram comum para mim. E eu sempre fui muito reguladinha e toda a minha vida eu nunca nem tomei anticoncepcional praticamente. Poucos períodos da minha vida eu tomei anticoncepcional. Eu sempre fui assim muito certinha, então eu fazia minhas tabelinhas e sempre deu certo, né? Não engravidava e tal. Mas aí começou a ficar uma bagunça, eu já comecei a ir não me reconhecer mais, né? As coisas já começaram a ficar meio estranhas para mim. E foi nessa fase também que começou a surgir as primeiras queixas, né, internas, né? Eu não me conheço mais, eu não sei mais quando, tipo, o que quer dizer essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça, por que essa dor de cabeça? Por que essa espinha? A gente sabe se ler muito, né? Até uns 35 por aí. Depois a gente começa a deixar de... Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo eu parei de entender as deixas que meu corpo me dava. A forma que ele falava comigo, eu não conseguia mais conversar com o meu corpo, entender o que estava acontecendo, né? E aí o meu humor ficou completamente também complicado nessa época. Eu comecei a ficar muito estressada, um momento eu estava lá em cima, bem e tal, outro momento eu estava lá embaixo, derrubada, triste, chorando à toa, sem saber o que estava acontecendo. Então foi aí onde tudo começou a desandar. Deixa eu te interromper um pouquinho, Miriam, e pedir para a Cris explicar um pouquinho para a gente. Por que a gente começa, então, igual a Miriam falou, a se sentir tão diferente de quem nós somos, né? A gente se sente mais cansada, mais irritada e tão instáveis. Por que isso acontece com a gente? Boa tarde para vocês, deixa eu me ouvir bem. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Estou muito feliz aqui de participar, de dividir um pouco o conhecimento com vocês. Tive a oportunidade para falar um pouquinho aqui com algumas de vocês, mas depois eu vou conversar com vocês mais em particular. Bom, a perimenopausa, ela começa em torno de 35, 37 anos. Não dá para saber bem por certo, né, individualmente, porque isso vai depender
do seu primeiro período, da idade do seu primeiro período. Então tem um cálculo que a gente pode fazer depois, você lembra como é que faz o cálculo, né? Mas depois eu passo para vocês. Que dá para vocês terem uma noção mais ou menos de quando começou a perimenopausa e quando vai ser a menopausa e quando vai terminar a menopausa. Mas o que acontece? Primeiro eu gostaria de explicar o que acontece no cérebro da mulher, que esse é o mais importante. Tem 3 fases no cérebro da mulher, ela começa a se reorganizar. Primeiro é na puberdade, ali nos seus 15, 14 anos. Depois é entre os seus 20 e 35 anos e depois é na fase da menopausa. Quando você começa com seus 15 anos, alguns neurônios que faziam você ser dependente dos seus pais começam a morrer. Para quê? Para que você se torne mais independente, para que você saia e procure um esposo, tenha filhos, tenha uma carreira. Então você começa a se tornar mais independente. O que acontece nessa época? O seu cérebro totalmente começa a se reorganizar. Tudo aquilo que antes era normal para você fazer, de repente não é normal mais. Depois isso acontece entre os seus 25 e 35 anos. Novamente, porque é aquela época que você vai ter filhos, certo? Então tudo aquilo que fazia você ser muito amigável, procurar um marido, procurar uma carreira, ser muito importante, ter validação, vai ter que morrer alguns neurônios, para os neurônios que vai fazer você ficar super intuitiva para o bebê, para tentar entender os sinais do bebê, se venham à tona, certo? Quando chega a fase da perimenopausa, que é o que você estava começando a descrever, da menopausa, esses neurônios que fez você ficar super intuitiva com o bebê, de cuidar de outras pessoas, de ser validada, também começa a morrer. E aí começa a vir outros neurônios, que é para você se tornar mais não é egoísta, mas assim, com mais amor próprio. Você tem que cuidar de você mesma. Então o que acontece? Começa a ter uma grande oscilação de hormônios e de neurônios no cérebro. Tudo aquilo que controlava você, que deixava você mais tolerante, mais feliz, mais alegre, com mais energia, de repente cai. Tem uma queda de estrogênio e de progesterona. E aí você fica mais sensível. Então vamos colocar assim, que o estrogênio e o progesterona é o que filtrava as suas reações, que filtrava a sua energia, que filtrava a sua tolerância com as pessoas. De repente aquilo começa a baixar. E aí você começa a ficar mais irritada, mais sensível, mais ansiosa, mais depressiva. Então é um momento ali de transição que você está passando, né? Então tudo aquilo que era normal para acontecer antes com você, de repente não se torna mais, você começa a ficar mais irritada, mais nervosa, entendeu? Era mais ou menos o que aconteceu. E aí quando a gente já tem uma dose de irritação. E aí, comigo, com 38 anos, eu já vinha tentando engravidar faz um tempo, né? E não conseguia engravidar, até que descobri que, né, tinha problemas e não conseguia engravidar, e a gente procurou ajuda, e aí engravidei, foi maravilhoso a minha gravidez. Apesar de ter tido problemas durante a minha gravidez, com o meu esposo na época, foi bem complicada essa parte emocional, mas eu estava tão bem durante a gravidez, eu fiquei muito plena, não tinha nada que me abalava, eu me senti um ser supremo. Desculpa a expressão, mas eu me senti muito bem. O meu corpo, as mudanças do meu corpo, eu não achava nada feio, eu achava tudo lindo, maravilhoso. E assim, eu fico até triste quando eu vejo as mulheres grávidas comentando que estão se sentindo mal com o seu corpo mudando. Porque eu me senti muito, muito maravilhosa. Desculpa. Eu olhava, e aí as pessoas ainda chegavam pra mim e falavam que eu tava bonita, né? E aí pronto, né? Me achava muito. Aí a Rachel nasceu, e aí durante uns 7 meses eu fiquei bem. Mas depois do 7º mês por aí, as coisas, aí começou um período muito difícil na minha vida. Poucas pessoas sabem disso. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu passei por uma depressão mesmo, tardia ali, pós-parto. Foi muito difícil. E aí foi quando já começou assim, ficar tudo muito bagunçado, minha vida muito cansativa, fazer tudo. Eu lidava com a Rachel, eu comecei a achar que eu já nem gostava mais da minha filha. Eu sabia que ela tinha sido um milagre de Deus na minha vida, mas isso não adiantava nada, porque tinha vezes que eu estava tão irritada que, assim, eu pensava coisas más. E, enfim, então assim, começou a ficar tudo muito complicado. E aí, as tarefas diárias de casa começou a ficar muito confusa para mim, porque eu entrava, por exemplo, num cômodo para limpar, eu me perdia, eu não sabia mais o que eu estava fazendo, e eu ficava assim, o que eu vim fazer aqui?
Aí eu começava a limpar, eu não tinha uma coordenação, sabe, assim, para fazer uma regrinha. Eu começo aqui, vou fazer aqui. Eu não tinha ordem mais, eu ficava confusa e eu não conseguia organizar meus pensamentos. Então começou um período assim, onde eu me perdi de mim. Me perdi de mim com as minhas emoções e com a minha confusão mental. E aí eu já não me conhecia mais, já não entendia mais nada. Tá, então aí a gente tem um outro cenário, né? Então a gravidez, tudo se resolveu e tudo ficou equilibrado, mas depois da gravidez parece que as coisas pioraram muito, né? Como que você explica isso, Cris? Você tinha uns 39 anos, né? Aí eu já estava com 39,5, quase 40, né? É que nessa fase é difícil saber, porque se você já estava começando a perimenopausa ali, você teve a Rachel, o corpo estava tentando entender ali, você está tendo perimenopausa, pós-parto, o que está acontecendo? Naturalmente, a mulher, depois que ela engravida, que ela tem filho, já tem uma queda de hormônios também, porque quando você está grávida, o corpo inteiro está tentando entender que ele precisa proteger aquele bebê. Então, se você tem alguma doença, o corpo ele vai regularizar mais ou menos aquela doença só para cuidar do bebê. Então tudo fica bem, progesterona fica alta, estrogênio fica alto, se o seu sistema imunológico está ruim, de repente fica bem, porque ele precisa proteger o bebê. Quando o bebê nasce, o corpo entende, ok, já fez o que precisa ser feito. E aí cai tudo de uma vez. Aí você ali estava lidando, talvez com uma falta de nutrição, porque também é uma outra coisa que acontece muito aqui. O GP às vezes não tem uma abordagem assim, holística de fazer a mulher entender que ela precisa de suplementação, de uma alimentação melhor, etc. E que tem um cuidado geralmente pré-gravidez, que é importante a mulher se preparar antes da gravidez, durante, principalmente mulheres que engravidam depois dos 35 anos, que o corpo já está começando a perimenopausa. Então, durante e o pós, não é porque você teve um bebê que as coisas pararam. Você vai amamentar, você vai ficar sem dormir, tem várias coisas acontecendo. Então, o seu corpo fica todo confuso. E muitas mulheres realmente sofrem depressão pós-parto por falta, às vezes, de um ômega 3, por causa de alguma coisa. O que acontece é que nessa fase dos 39, 40 anos, se você já realmente está passando a perimenopausa, o indício de depressão é muito maior. Se estima que entre 40% e 50% das mulheres vão ter depressão durante a perimenopausa ou menopausa. Então, assim, é um dado muito alarmante, né? Por quê? Porque tem todas essas quedas de hormônio e a mulher ela não entende que tudo aquilo que ela fez a vida dela inteira tem que ser diferente a partir de agora. Então, se ela sempre comeu de qualquer jeito, agora é a hora dela começar a comer direito. Se ela nunca fez exercícios a vida toda, agora é a hora dela começar a fazer exercícios. Se ela não dormiu bem a vida toda, agora é a hora dela começar a dormir bem. Porque se ela não faz as coisas diferentes agora, a probabilidade dela ter depressão é muito maior. Como é que você distingue, né, o que é um problema de depressão, o que é um estado depressivo, o que é uma depressão de verdade? Porque você tem uma depressão clínica, que é um estado contínuo, ou você teve vários episódios na sua vida. O estado depressivo, que são sintomas depressivos, ele oscila. Ele vem, um dia você está muito mal, está triste, está chorando, etc. Outro dia você está mais ou menos bem, você consegue lidar com as coisas. O que é a depressão de verdade? A depressão é quando aquilo se prolonga muito tempo. Então você sente aquele vazio profundo dentro de você, que nada passa. Não existe esperança no futuro. Tudo que você olha de forma negativa. Você não quer sair da cama, você só chora, você não sente prazer na vida. E aquilo se torna, perdura por semanas e meses e começa a afetar seus relacionamentos, você começa a adoecer fisicamente, então você vê que aquilo começa a piorar cada vez mais. Né? Mas é normal que a mulher pós-gravidez, já dos seus 35, 37 anos, comece a ter status assim, porque não dorme bem, o bebê exige demais, tem uma crise de identidade. Antes eu fazia tudo e agora eu não consigo fazer mais. Antes eu era independente, agora eu não consigo. Antes meu marido estava aqui 100% para mim, agora não está mais, o bebê chora o tempo todo. Então ela passa por essas fases. Vou pedir para as meninas só para falar mais pertinho. As meninas lá. Foi exatamente isso aí mesmo que ela descreveu, porque aí, assim, aí começou a ladeira abaixo mesmo nesse período aí ficou feia a coisa. E aí, como depois conversando com ela também, né, antes da gente fazer esse bate-papo, ela falou: Miriam, você passou realmente por uma depressão, um burnout, né, como você falou, e não sei como você conseguiu sozinha, eu também não sei, porque, gente, foi muito difícil. E aí foi quando eu procurei ajuda, aliás, eu pensei em procurar ajuda pelo GP,
Só que eu tinha muito medo, porque eu sabia que muitas vezes mulheres, inclusive eu trabalhei com uma mulher que ela era foster care, que ela cuidava de crianças quando a mãe não tinha capacidade mental, né, de ficar com o bebê, e elas ficavam provisoriamente, né, com as crianças. Isso também era algo que me alarmava muito. Então, se eu for pedir ajuda, porque lembrando, até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia, eu estava totalmente no escuro. Então eu tinha medo de procurar ajuda e eles tirarem a Rachel de mim. Porque por mais que a Rachel me enlouquecia às vezes, tadinha, não era ela que me enlouquecia, eu não estava bem. Eu tinha muito medo de ficar sem ela, né? Enfim, nesse período aí eu comecei a ficar assim muito desanimada mesmo. Eu já tinha me programado para a gravidez, não trabalhar durante 2 ou 3 anos, né? A gente se programou para isso, mas deu tudo errado também. Mas eu fiquei 3 anos em casa. E aí eu lembro que eu passava horas deitada na cama sem vontade de fazer nada. Eu não aguentava barulhos externos, eu colocava o fone no meu ouvido e a música ou alguma coisa que eu estivesse assistindo tinha que ser baixinho, mesmo com o fone, porque eu ficava tentando vedar barulhos externos. E quando eu falo de barulho externo, eu não estou falando de barulho alto. É coisinhas assim, por exemplo, uma pessoa digitando no celular, uma pessoa mastigando do lado, qualquer coisa. O Erison às vezes fica... Gente, era terrível. E aí eu passava horas ali deitada na cama, sem vontade de fazer nada, e só chorando e reclamando. Eu reclamava demais. Eu comecei a não me suportar, porque eu reclamava demais. E quando eu não estava reclamando para o meu marido ou para minha filha, eu estava reclamando sozinha comigo mesma. Então, assim, era muito ruim. Os meus fluxos menstruais só piorando, né? Assim, os meus períodos foram só piorando. E eu não tinha vontade de sair de casa e eu tinha um bebê que estava descobrindo o mundo e eu precisava estar viva por ela e eu não me sentia mais viva, na verdade. E, enfim, aí veio a pandemia, aí o negócio piorou mais. Veio a pandemia, todo mundo sozinho em casa, enfim. Aí começou realmente a minha crise no meu casamento. Eu e meu marido, nós se distanciamos muito. Nós não parecíamos mais nem amigos. E a gente sempre foi muito amigo, a gente conversava muito. E nesse período foi muito ruim porque eu não tinha mais o meu amigo. E eu tive que passar isso tudo sozinha. Aí eu engordei muito, eu cheguei a uns 104 quilos na época. Eu não aguentava me olhar no espelho, eu não gostava de mim mais. Foi assim. Eu acho que nessa fase aí, talvez a Miriam passou por essa depressão, talvez clínica, né, que você estava explicando ali, né, que as coisas de repente despencaram, né? Seria certo falar que seria tipo uma depressão ou seriam os sintomas da perimenopausa nesse momento? Então, quanto tempo durou isso? Desculpa, quanto tempo durou? Uns 3 anos, talvez. Então, foi. Foi porque foi contínuo, né? Você falou que foi piorando cada vez mais, você foi engordando, o relacionamento vai afetando. Pode ter sido uma mistura de coisas. Como eu falei, o estrogênio, principalmente, ele é o que filtra as coisas que vêm do mundo. Isso que você falou, dos barulhos, né? Por exemplo, inicialmente, que não eram barulhos grandes, eram pequenas coisas que te incomodavam. O estrogênio, ele é aquele que filtra tudo. Então, você tem a dopamina, né, que é o hormônio do prazer, da felicidade, da antecipação, da motivação. Ele está modulando para você lá no seu cérebro o tempo todo. Tem o GABA, por exemplo, que ajuda você a descansar, regula o humor. Tem a serotonina, que te dá felicidade. De repente, quando o estrogênio cai, não tem mais isso, o seu cérebro fica vulnerável. A amígdala, que é responsável, por exemplo, para medo, para risco, para terror, para negativo, fica exposta. Não existe mais nada que modula, não existe nada que filtra. Então, tudo fica grande demais, potencializado demais. Uma coisa que é pequena, de repente, se torna grande. Só que talvez tinha ali, né, você também com o estresse do pós-gravidez, né, várias outras coisas estavam acontecendo. Exigiria, assim, de mim de conversar com você mais pessoalmente para eu tentar entender o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa, algum outro gatilho ali que estava causando esse distanciamento com o seu esposo. Então pode ser que você realmente teve uma depressão, né, que não foi cuidado, porque você foi engordando, foi ficando, você falou que estava se sentindo cada vez mais triste, sem vazio, sem motivação, né, e também com os sintomas da perimenopausa e passou por isso sozinha.
Porque o que acontece também é que quando o estrogênio ele cai, você muda a sua percepção para as coisas. Então, às vezes, vocês não conseguiram conversar mais porque ele estava muito ocupado, vamos supor, começou a trabalhar demais. E aí, o que acontece? A sua percepção, que o estrogênio fazia, tolerava, falava, não, tudo bem, hoje eu entendo que ele está trabalhando mais e ele não pode cuidar mais de mim e da minha filha. Com o estrogênio caindo, você não tem mais aquela percepção dessa forma, você está menos tolerante. Aí você começa a pensar, ele não gosta mais de mim, ele não me ama mais. É só porque agora eu estou gorda, ou engordei, ou eu não estou mais bonita. As coisas começam a se potencializar. Então tem essa questão da depressão, tem essa questão toda de neurologia que está acontecendo, mas tem a questão da percepção também, né? Que vai mudando. E aí a mulher ela tem que estar consciente do que está acontecendo no cérebro dela, no corpo dela, para ela começar a entender e explicar para ela mesma. Às vezes, isso aqui é só hormonal. Não é exatamente como eu estou vendo as coisas. Existe uma possibilidade de eu estar errada com isso aqui. Não é exatamente assim. Né? Para você começar a entender que às vezes não é só o distanciamento dele. É você que está percebendo aquilo de forma diferente. Entendeu? Bom, mas de qualquer forma, né, hoje é fácil olhar para trás e falar, puxa, se eu soubesse de tudo isso, né, eu teria sei lá, policiado mais sobre as minhas emoções e tentado ser diferente, mas não foi assim que aconteceu, né? Até por isso que hoje nós estamos aqui conversando sobre isso. Caso você esteja passando por algo parecido, você não está ficando louca. É só os seus hormônios tentando conversar com você, né? Não, problemas reais, eles existem, gente. É que ninguém está falando assim que agora tudo é culpa da perimenopausa. Não é. Às vezes, os problemas que ela falou, você fica sem filtro aí nesse período. É como se o hormônio, ele fosse tipo um remedinho que você tem no seu organismo que te dá limite. Então, você não explode, você tolera, o seu nível tolerante é muito maior. E eu percebi que nesse período, os problemas eram os mesmos, basicamente. Só que aí eles se potencializaram assim de uma forma que eu não conseguia tolerar mais. Eu comecei a ficar egoísta, eu queria cuidar de mim, entendeu? Enfim. Mas aí foi onde porque eu cheguei nesse posicionamento, eu quero cuidar de mim, eu gosto de mim, eu quero que o mundo se dane. As discussões em casa eram tremendas e começou a ficar assim. Gente, eu nunca briguei com meu marido, meu relacionamento sempre foi maravilhoso. E foi muito difícil eu ver o meu casamento desabando e eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia segurar ele mais. Essa foi a pior parte. E eu não tinha emocional para lidar com tudo aquilo e eu não tinha o apoio dele, porque ele também, depois, mais tarde, a gente descobriu que ele também estava passando por uma depressão. A gente teve uns problemas durante a gravidez financeiros no Brasil e injustiça, mas foi financeiro também. E por isso ele entrou em depressão bem no meu período de gravidez. Então ele já se distanciou um pouco, já na gravidez. Eu me senti totalmente sozinha. Eu passei uma gravidez sozinha. Então eu já tinha umas minhas queixas com ele. Tipo, ele me abandonou no momento da minha vida que ele tanto desejou. E ele me deixou sozinha. Aí quando eu estava já desse jeito aí, com meus 42, eu estava totalmente sozinha. Então assim, aí as discussões começaram demais. Ele já chegava em casa, eu comecei assim criticá-lo porque ele parecia que ele não gostava de passar tempo comigo e com a Rachel mais. E ele saía cedo de casa, 9 da manhã, 8h30, 9, e voltava 10 da noite. A gente não conversava mais. E ele entrava pela porta, eu já começava a soltar minhas frustrações nele, porque eu estava magoada, eu estava chateada com ele, porque ele não estava sendo presente, nem para mim, nem para ela. Ele saía de casa, a Rachel estava dormindo, ele voltava, a Rachel estava dormindo. Então, assim, aí ele começou, uma coisa que eu nem comentei com as meninas, ele começou a fazer assim, replicar as minhas brincadeiras. Sabe essa coisa que mãe e pai têm com o filho, tem seus momentos? É aquela brincadeirinha, aquela coisinha que faz a criança, né, assim, replicar coisas com você, que normalmente se tem, né? Ele não tinha as coisas dele com ela, para vocês verem o quanto ele era ausente. E aí ele ficava tentando copiar as coisas que eu fazia com ela. Aí um dia eu botei ele na parede, eu falei, não, peraí, você tem que criar suas lembranças com ela, não foi copiar as minhas.
Ou de outras pessoas que brincam com ela. Não, você tem que criar as suas coisas com ela. Nossa, era muita coisa. Enfim. Aí com isso também intimidade sexual não tinha mais, né? A gente passava meses, muitos meses, sem se tocar. E quando era para ter alguma coisa, normalmente tinha que partir de mim, porque ele falava assim que ele estava tão ofendido comigo que ele não queria. Ele estava tipo assim, vou fazer pirracinha. Ele era pirracinha. Então aí ficou bem complicado, porque daí se a intimidade ela falta, o distanciamento se aumenta, né? E aí virou, e eu lembro que eu deitava na cama, era como se tivesse uma muralha entre a gente mesmo. E aí quando a gente é difícil falar sobre isso, né? Estou me expondo bastante, mas é porque eu sei que tem gente que talvez passe por isso, e eu não quero que você sofra como eu, e se estiver sofrendo, que isso acabe hoje, entendeu? Era muito difícil até ter intimidade com ele, porque aí eu sentia como se eu tivesse uma pessoa estranha na cama. Era como se não era meu marido mais, entendeu? Então era muito difícil para mim isso, né? E outra, eu lembro que eu não tirava a roupa na frente dele, eu tinha vergonha de tirar a minha roupa na frente dele, porque não por causa do meu corpo tá feio, porque eu tava me sentindo gorda e tal, gente, nada contra ser gordo, se você tá bem, tá bom também, entendeu? Só que eu tinha vergonha de ficar nua como se fosse um estranho dentro do quarto. Então, mas já não era um problema para mim, né? Eu não tinha esse problema. Então, assim, foi algo assim, foram várias coisas que foram acontecendo. Enfim. Então aí a insegurança tomou conta total, porque daí começam os pensamentos emocionais e malignos também, né? Nesse período. Ele não me ama mais. Se ele chega tão tarde, provavelmente ele já deve ter outra pessoa. Aí nesse período eu lembro que eu procurei um aconselhamento e a pessoa falou assim pra mim, das 3 umas, ou ele não te ama mais, ou ele tá te traindo, ou ele tá com algum problema, entendeu? Hormonal também, uma disfunção, e por isso ele não tá desse jeito com você, porque homem que é homem não faz isso. E aí pronto, aí aquilo eu falei assim, poxa vida, e a pessoa era bem relevante, acredite em mim. Quando a pessoa falou isso, eu realmente catei pro coração. E então, aí a autocomiseração e ao mesmo tempo fúria tomou conta de mim, porque eu estava me sentindo injustiçada com tudo aquilo. E eu falava assim, agora o que eu vou fazer? Tudo que eu não queria na minha vida era me sentir vulnerável, e eu me senti vulnerável, e agora eu estava com uma filha, para onde eu ia correr? Né? Eu precisava dele, né? Então assim, era difícil. E eu cheguei a falar de divórcio, porque eu achei que era a saída, né? Hoje eu me arrependo disso, mas eu lembro que eu cheguei a falar para ele, falei, olha, se você acha que não dá mais, então vamos encerrar isso aqui, e não tem problema, é vida que segue, gente, só que não dá para viver desse jeito, né? Mas mesmo falando isso para ele, eu falei assim, só que eu desejaria não sentir isso, porque não fazer isso, porque tá muito ruim com você, mas eu sei que vai ser muito pior sem você, porque eu ainda te amo. E, enfim, e aí a gente resolveu tentar, né? E graças a Deus que a gente resolveu tentar, né? Porque deu certo. Mas aí então tá, porque a Dani vai ficar desesperada ali. Então aí começou uma fase muito complicada, porque daí eu comecei a ter umas explosões assim que não era de mim aquilo. Eu já sou meio irritada de natureza, parece que não, mas eu sou. E aí eu lembro que qualquer coisa, artezinha que a Rachel fazia, eu lembro que o primeiro pensamento que eu tinha era jogar ela pela janela. Não, de verdade, gente, eu não tô brincando. É de rir, mas é verdade. Eu sentia, mas eu me segurava assim, ó, me segurava. E aí eu comecei a ficar com medo de qualquer dia eu ter cegamente eu fazer alguma besteira com ela. Porque eu vi que eu não estava mais no controle. E aí eu comecei, para não machucar ela, não bater, porque aí eu lembro que eu comecei a dar umas palmadas nela. Eu lembro que daí eu comecei a me trancar no banheiro, quando eu vinha essas fúrias dentro de mim, eu me trancava no banheiro e eu começava a esmurrar as paredes. Eu esmurrava as paredes e sapateava no chão, e eu mordia assim, ó, muito na minha boca.
Não parece, né, gente? Eu estava lá na igreja todo sábado cantando, uma bênção na Bíblia, né? Mas em casa Deus sabia como estava. E eu lembro que para esvaziar essa fúria, eu fazia isso. Eu ia para o banheiro e ficava ali, eu batia muito, eu ficava pensando assim, nossa, o que os vizinhos vão pensar de mim? Porque eu moro no andar em cima e tem gente embaixo, né? Mas era uma forma de eu, tipo, tirar aquela tensão, que nem uma panela de pressão, que está com muita pressão, e eu precisava me esvaziar de alguma forma. Teve uma manhã que a gente estava tomando café, eu, ele e a Rachel na cozinha, isso foi bem marcante. Eu lembro que eu estava bem, acordei bem, não tinha nada de errado, a situação ainda estava lá mesmo, mas eu acordei até que bem. E eu fui lavar a louça enquanto o Edson comia e a Rachel estava brincando, sei lá, não lembro o que ela estava fazendo. E aí eu comecei a sentir assim, uma irritação tão grande, de repente, do nada, começou a ferver dentro de mim assim, e eu já comecei a ficar inquieta lavando a louça, e era assim, ó, de ficar assim, ó, era um negócio assim que você não tem posição, parece. E aí eu fui segurando, aí eu caí no choro, porque eu não conseguia mais segurar aquilo. Eu queria brigar com alguém, eu queria gritar, eu queria fazer alguma coisa. E aí eu olhei para ele, eu falei, olha para mim, eu não estou bem, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não me conheço mais, olha, eu estou aqui a ponto de explodir com vocês, só porque vocês estão aí comendo, fazendo barulho, eu não consigo lidar com isso, eu vou ficar louca. E ele olhou assim para mim e falou, o que você quer que eu faça? Coitado, mas ele não tinha o que fazer mesmo, o que ele ia fazer, né? O que você quer que eu faça? Eu também tenho meus problemas, eu também tenho minhas frustrações e minhas iras, e nem por isso eu estou descarregando em você. Foi assim. Não era isso que eu queria ouvir, né? Não era. Mas foi isso que eu ouvi no momento. E, enfim, eu segurei o máximo que eu consegui. Mas aí com isso eu comecei a desenvolver alguns hábitos de tique, né? Por causa dos nervos. Eu lembro que eu peguei, até hoje ainda tem um pouquinho quando eu fico estressada, de ficar mordendo assim na maxilar, né? Que isso me causava fortes dores no maxilar. Então eu tava sozinha e perdida, gente. Enfim. Aí foi quando, né? Nesse período aí, quando aconteceu todo esse cenário que eu tô falando, foram vários, tá? Eu só tô citando alguns. Que aí eu descobri que também entendi, eu e meu marido tivemos uma conversa e eu entendi, a gente entendeu que ele tinha passado por uma depressão e estava se recuperando dela também. Desculpa interromper, Miriam. Cris, por que coisas tão pequenas, igual eles conversando, brincando ali, coisas tão pequenininhas, parecem assim gigantescas, parecendo gigantesca para ela, e ela reagia de uma forma que ela nem mesmo se reconhecia? Por que isso acontece? Primeiro, obrigada, viu, por ter compartilhado isso, né? Não é muito fácil a gente falar desse sofrimento, dessa situação que a gente passa e se tornar vulnerável aqui na frente de todo mundo. Mas eu entendo que as mulheres todas aqui também entendem que a importância de ser compartilhada essa experiência, né? Que graças a Deus você saiu disso, é que se alguém está passando por algo parecido, entende que é normal, né? Todo mundo passa algum ponto desse tipo de situação, né? A forma como a gente reage talvez é diferente, mas Pega o mesmo que eu estou fazendo. Funciona mais que eu acho que ele falta mais alto. a forma como a gente agora realmente fez diferença. A forma como a gente reage é diferente, né? Mas todo mundo passa por esse tipo de sofrimento. Então, o que parece é o seguinte, que você estava realmente vivendo essa depressão e esse burnout, e infelizmente você passou tudo isso sozinha, né? Como você falou, você olhava para ele e falava para ele, né? Me ajuda, olha o que você está fazendo, você não está tendo tempo aqui dentro de casa com a Rachel, me ajuda que eu estou morrendo e tal. E ele, em paralelo, também estava passando por uma depressão, porque ele também não sabia como poder te ajudar daquela forma. Talvez ele estava até te vendo, mas você não sabia ele não sabia como te ajudar. Uma coisa que acontece é que nessa fase aí dos seus 35, 45 anos, a mulher também tem uma crise de identidade, né? Ela começa a se perguntar quem que eu sou de verdade? O que realmente eu quero fazer? Por que é que eu estou aqui? Né? Lembra que eu falei que na fase da perimenopausa, os hormônios que precisavam de validação começam a morrer? E você começa a dar espaço para o que você chama de egoísmo, que não é um egoísmo, mas você começa a se ver de forma diferente. Então, o que acontece? Você
começa a tentar se reconhecer também. Quem que é você na verdade? Você é aquela versão daquela pessoa que os seus pais queriam que você fosse a vida toda, que os seus amigos acharam que você devia ser, que a sociedade exigiu de você. Quem é você, afinal de contas, né? Então você começa a fazer essas perguntas e começa a falar, não mais. Tudo aquilo que eu tolerava a minha vida toda, agora eu não vou tolerar mais, né? Às vezes tinha coisas no casamento, que eu acho que muitas mulheres também vivenciam isso, que você tolera muito tempo, você não gosta, mas você tolera. E aí chega esse ponto que tem toda essa transformação, toda essa transição acontecendo no seu cérebro, que você não quer tolerar mais. Só que aquilo vem à tona de forma muito, muito forte, muito intensa, né? Você diz, agora não vai ser mais assim, né? E tudo se potencializa. Então, não é nem que não existiam coisas, talvez já existiam coisas. Por exemplo, a falta de atenção, a ajuda com a Rachel, o fato que você falou que você estava lavando louça. Às vezes a mulher se encontra o tempo todo lá lavando louça, limpando a casa, fazendo comida, trabalha fora, tantas outras coisas acontecendo. E você não pensa às vezes de forma consciente, mas inconsciente você fica assim, ele podia estar me ajudando. Ele podia ter feito isso para mim, ele podia ter feito uma comida, e isso não acontece. E aí, de repente, tudo vem à tona, né? A ansiedade, a depressão, tudo vem à tona de uma forma muito, muito, muito forte. Porque é uma crise de identidade, né, que está acontecendo, é o momento de você realmente começar a olhar para dentro de você. Tirar todas aquelas versões que você foi construindo ao longo da vida, né, do que as pessoas esperavam que você fosse, e começar realmente a pensar mais em você, né? O que é que realmente eu quero fazer? Que tipo de relacionamento que eu quero ter? Que tipo de carreira que eu quero ter? Que tipo de relação que eu quero ter com as pessoas? Quantas vezes você acaba falando sim, mas você não queria falar sim, você queria falar não. Nesse momento vai ser o momento que você vai começar a falar não mais vezes e quem está em volta de você não vai gostar, né? Porque vai precisar se adaptar. Antes era você ali fazendo tudo, tolerando tudo, aceitando muita coisa, se acomodando, se adaptando demais e de repente não tem mais essa pessoa, porque você não tem mais os hormônios para te ajudar. E é a hora que você tem que começar a pôr o pé e falar que não, né? E realmente dar lugar a essa identidade, né? Que é a sua identidade, que foi com você desde a primeira vez, mas é agora o momento que você vai estar dando para ela. Eu fiz até uma brincadeira com vocês, eu contei para vocês outro dia que só existe 2 tipos de seres no mundo, né, de mamíferos que passam pela menopausa, que é a mulher e as orcas, né? Toda vez que eu penso nisso eu tô risada, eu falo, poxa, por que as orcas, né? Todos os seres do mundo animal passam pela menopausa, né? Porque todos os outros mamíferos morrem, né? Começam a reproduzir e de repente morrem. As orcas não. Mas por quê? As orcas, elas se transformam nas líderes da manada, do grupo, acredito. E a fase de identidade da mulher, esses 40 e poucos, 45, 50 anos, é quando ela se torna mais madura, mais confiante, com mais amor próprio, mais cheia de si. É por isso que isso diferencia a mulher de passar uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, né, forte e clínica, ou ela pode escolher se transformar nessa pessoa que ela deve ser de verdade, dar ouvido ao que ela sempre quis ser nessa época, e se tornar líder ali, né? E eu ia trazer alguns exemplos de algumas fotos aqui, acabei esquecendo, mas as mulheres mais bem-sucedidas, que abriram negócios, que fizeram causas grandes para a humanidade, começaram essas fases dos 45, 50 anos, né? E isso indica, assim, tudo bem que tem mulheres que foram mais bem-sucedidas antes, mas você vê grandes nomes que começaram depois disso, né? E em entrevistas com essas mulheres, né, tem designers, tem mulheres que trabalham para o governo, etc., e começam a perguntar para ela, por que aos 45? Por que aos 50 anos? Né? Algumas se dão conta que foi a menopausa que fez isso com elas. Outras falam, não, porque de repente eu descobri que eu não precisava escutar mais os outros. Eu reconheci quem que eu era. Temos chance, glória a Deus. Tem uma designer muito famosa que chama Tory Burch, né? Ela tem é uma sapatilha que muita gente anda por aí, que tem um símbolo dourado assim embaixo, ela fez bolsa e tudo.
E ela estava nos seus 40 e poucos anos, divorciada, tinha acabado de divorciar, 3 filhos, sofrendo em casa, sem dinheiro, e de repente decidiu, olha, eu sempre gostei de faixa, eu sempre gostei de design, e começou a desenhar. Enfim, uma história aí short, mas ela se transformou hoje, a marca dela está em todo mundo, toda celebrity usa isso. E ela foi em uma das entrevistas que falou, eu estava nessa fase, eu me vi no fundo do poço, passando pela menopausa sozinha, 3 filhos dentro de casa, sem dinheiro, e eu comecei a pensar, eu passei a minha vida toda querendo ser designer. E não pude, por causa que eu tinha que ajudar meu esposo, que eu tinha que fazer isso, meus pais estavam adoecendo, sempre para os outros. Eu falei, peraí, agora é o momento de eu fazer isso para mim. Se tem um momento na minha vida, porque eu estou no fundo do poço, não tem mais onde eu afundar. Agora eu vou ter que olhar para cima. E se transformou na designer que ela é hoje, né? E tem vários outros casos de mulheres. Então, assim, nessa fase, que é uma fase que é tão complicada, tão vulnerável, de tanto sofrimento, acho que Deus fez as coisas tão perfeitas que Ele pensou, ok, você vai passar por várias transformações na sua vida, mas vai chegar essa fase que você vai ter, que vai ser para você. Então agora o momento de você se transformar, de ser líder, de pensar em você e fazer alguns grandes atos pela humanidade, para você e para os outros. Então não é tudo negativo, né? Não é tudo difícil. E uma outra coisa que eu ia falar, não é necessário passar isso sozinha, né? Porque você não sabia. Mas talvez vocês agora que sabem, né? E se vocês tiverem outras pessoas na vida de vocês, para tentar entender que isso todo mundo vai passar, né? Mas quanto mais cedo você entender que você está passando por isso, mas não precisa ser assim, no fundo do poço sozinha, melhor é, né? Porque difícil foi o que você passou, né? Sem saber, sem entender, quase divorciou, né? Então, e aí com tudo isso, né, ainda já não bastava tudo isso, eu comecei a ter muitas falhas de memória, né, uns 42, assim, eu comecei a perceber que minha memória não me ajudava mais. E eu sempre tive uma memória muito boa. O Eric sempre falava sobre mim, amor, você lembra aquela vez, assim, eu lembrava de tudo, sabia quase que o horário que tinha acontecido. De tão boa que era a minha memória. E de repente eu comecei a perceber assim que minha memória já começou a falhar, eu não lembrava mais das coisas do passado, eu já não conseguia lembrar muito mais, até a questão temporal, sabe? Se já fazia muito tempo, ou se não era muito tempo, tinha acontecido há 10 anos, eu não perdi a noção de tempo assim também. E eu entrava num cômodo, não sabia o que eu tinha que pegar. Isso ainda continua, tá? Só pior. Melhor não. Só um pouquinho. Meninas, vocês podem comer, tá? Fique à vontade para vocês falarem. Já vocês estão bem concentradas, mas como, porque é o tempo de comer. Tá todo mundo de dieta, né? Deixa eu só cortar aqui, claro que não cortar, mas falar, porque eu acredito, sabendo um pouquinho também da história da Miriam, né? Eu estou me intrometendo na vida que é dela, que é ela que está dando o testemunho dela aí. Mas eu me lembro disso, essa fase depressiva, que eu digo, muitas mulheres que nem estavam na pré-menopausa, nem na pré-menopausa, nem em situações normais, mais jovens, e não é só aqui, em qualquer lugar, eu acredito que o período da pandemia, ele causou também depressão para muitas pessoas. E eu me lembro muito bem que a Miriam teve a Rachel em todo esse problema, mas não teve, a Rachel é criança de pandemia. Ela não via pessoas, ela não teve contato. Então, esse estar também muito sozinha, né, não foi nem, talvez, tanto por uma escolha dela, mas por uma situação daquele momento que a gente não podia ir. A gente não podia nem estar junto. Eu acho que isso talvez, eu estou entrando assim, desculpa Miriam, mas sabendo um pouquinho da história também, eu acho que potencializou ainda mais já o que ela estava sentindo, a convivência da situação toda, porque eu sei que muitas de nós que nem estavam com nada disso, nesse período, foi um período bem difícil para muitas pessoas. Não, com certeza. Isso aí eu não excluo isso aí, não, de jeito nenhum. Só que assim, hoje olhando para trás, o que eu percebo é que eu já estava, né, nas oscilações ali, já estava tendo, e aí estava no meio disso. Então, ou seja, lembra que a gente estava aqui falando sobre que o estrogênio, a progesterona, é como se fosse um remedinho que fica te controlando a fera que está dentro de nós, né?
Aí nesse período você tá sem ele, passar por tudo isso, aí o negócio desanda. Então eu tenho consciência, a pandemia me afetou muito, mas eu estava dentro desse período passando aí, que então foi até aí que eu acho que daí tudo ficou mais cego para mim, porque eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Até então acho que eu nunca nem tinha escutado sobre climatério, que fala também, né? Essas expressões, eu nunca tinha escutado, né? Então aí depois que as coisas foram mais assim clareando. Aí com 42 anos e pouquinho, eu resolvi procurar um médico, porque eu estava tendo muitos problemas com meus períodos menstruais, lembra que eu estava falando, né? Que já começou lá com 36, só que aí piorou muito. Eu estava sentindo muitas dores e muito incômodo, eu sentia cólica o mês inteiro, mesmo quando não estava menstruada, né? E tal, e fui procurar um médico. Aí procurei um médico, então, fiz milhões de exames, tá tudo normal, volta pra casa. E aí cada resposta, cada vez que eu procurava o médico era uma frustração, né? Então ninguém tinha uma ajuda pra mim. E agora, quem poderá me salvar, né? O Chapolin apareceu na minha vida. Enfim. Ele sempre falava assim que as alterações que estavam acontecendo no meu corpo era tudo pós-parto, né? Só que isso já tinha passado uns 3 anos e ainda estava no pós-parto. Desculpa. Aí eu ficava assim, então tá. Aí começou os meus calorões, né? Os fogachos começaram e era muito cruel. O suor à noite, assim, eu molhava a roupa à noite na cama, eu tinha que trocar todo dia meu pijama, porque eu me molhava e aí o meu cheiro, eu não gostava do meu cheiro mais, parece que eu fedia, um negócio assim, não era normal. Então aí, assim, nesse período aí eu fui procurar ajuda, não tive ajuda, os calorões começaram, né, e tal, só que aí eu resolvi voltar a trabalhar, comecei a voltar a fazer alguma coisa, porque eu já não aguentava mais ficar em casa e a Rachel já tinha começado o nursery, né, e eu falei, acho que agora é hora de sair pra fora. Só que aí a identidade, né, de novo, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aqui eu fui cleaner 14 anos, e agora, o que eu vou fazer? Resolvi optar, porque eu queria ter uma razão de existir. Só o fato de ser mãe, até depois eu conversei com algumas mulheres, elas falavam assim pra mim, mas você ser mãe é uma tarefa, meu Deus, esse trabalho, que você tem que saber valorizar isso, porque é uma responsabilidade tão grande, mas eu não tinha noção disso aí. Eu ficava assim, eu nunca fui materna, né, pra começar. Então pra mim, isso eu falava, isso aí não tá me convencendo muito não. Mas aí eu comecei a achar que eu tinha que fazer alguma coisa que ajudasse alguém, porque eu estava muito egoísta. Eu estava me sentindo egoísta, porque eu queria pensar só em mim. E eu falei, não, a vida não é assim, eu sou cristã. A gente não pode pensar só na gente, a gente tem que servir o outro. E aí? Aí foi quando eu resolvi ser care, né? Eu vi que eu poderia ganhar um dinheiro e ainda ajudar pessoas. E aí eu falei assim, então é isso aí mesmo que eu vou fazer. Me ajudou muito, mas aí com isso trouxe sobrecarga. Porque eu estava com a minha energia, não tinha mais, lembra, né? Tudo que eu estou falando, tinha lá tudo plus aquilo lá que estava lá atrás também. A falta de energia, a confusão mental, né? Parecia que minha mente ficava neblinada, assim, eu ficava assim, parece que o cérebro estava meio solto. Aí eu ficava meio com tontura, daí eu sempre achei que era labirintite, porque eu tenho labirintite, eu achava que era labirintite. Hoje eu sei que talvez nem é só labirintite, pode ser sintomas também da pré-menopausa. E aí, com a sobrecarga, eu comecei de novo a ter muitas crises de irritação. E era irritação, não era tristeza. Aí eu não chorava mais. Esse período eu já não sentia mais tristeza, autocomiseração. Aí eu acho que essa depressão que eu tive lá, eu acho que ela já começou a se encerrar por aí. Porque aí eu não chorava mais, eu não ficava me sentindo pena de mim, mas era raiva, era fúria dentro de mim. E aí foi quando eu resolvi procurar um médico novamente. E aí foi quando ela me deu um antidepressivo. Aí eu falei assim pra ela, mas um antidepressivo eu tô tendo fúria, não é depressão. Aí ela falou que era a mesma coisa, que tinha que usar o mesmo remédio. Aí eu cheguei em casa e aí eu fui ler a bula do remédio. Gente, honestamente, eu falei, não, gente, se eu tô desse jeito já, sem o antidepressivo ia me fazer ver até coisa. Eu falei, não vou mexer com isso. Eu não vou fazer isso porque vai ser um erro. Enfim, com isso, como eu comecei a ficar com essa fúria dentro de mim, honesta demais, né? Falava pelos cotovelos, não tolerava mais ninguém, eu comecei a me isolar, porque eu não queria ofender ninguém, porque eu sabia que eu estava passando um período difícil da minha vida, que eu não entendia o que estava acontecendo,
Mas eu fiquei muito sem filtro, e aí eu fiquei com medo de me socializar, porque eu fiquei uma pessoa. Não, e aí eu falava assim: ninguém me tolera mais. Porque eu não estava me tolerando mais. Eu estava franca demais, né? Até parece que era dona da verdade, mas não era, eu não sabia de nada, não sabia nem o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a me isolar. Com isso veio o isolamento, com isso vem a solidão, né? Porque a gente não nasceu para ser sozinho, a gente nasceu para se relacionar. Isso é o que a Bíblia nos ensina, nós temos que nos relacionar, né? Então, assim, aí começou a ficar difícil. Eu tinha um ministério, aí deixa eu só entrar aqui, posso entrar aqui? Eu tinha um ministério que eu fazia parte, uma vida, muitos anos. E isso ficou muito difícil. Primeiro, porque as ministrações parece que não faziam sentido mais para mim, porque eu falava de muitas coisas que eu não estava vivendo. E não que eu não acreditasse mais em Deus, ou não tivesse mais fé, não sabia quem Ele era, não era nada disso, mas eu não me identificava mais com as coisas que eu falava. E isso eu comecei a me sentir hipócrita. E eu vinha e eu tinha que fazer, e aí tivemos períodos às vezes difíceis no louvor com falta de ministrante, e eu tinha que ministrar anyway. E eu ficava assim: Deus, eu não quero fazer mais isso. Eu não quero fazer isso porque eu não quero ser hipócrita, eu não quero falar sobre aquilo que eu não estou vivendo. E aí eu tive uma experiência, assim, e aí deixa eu voltar um pouquinho. E aí, fazendo as ministrações, quando terminava a ministração, gente, eu descia do púlpito, parece que a adrenalina estava ali em cima enquanto eu estava lá, eu me sentia bem. Mas quando eu saía, que eu entregava o microfone, que eu saía do púlpito, parece que assim, a bateria tinha acabado. Eu sentava no banco assim, já vinha uma sonolência e eu me sentia muito desgastada, muito desgastada. E a gente sabe que tem o espiritual nisso tudo também, mas, porém, tinha algo além. Não era só isso. Então aí eu comecei assim, cogitar até a possibilidade de parar com tudo, né, e tal. E aí um dia eu lembro que com as poucas vezes que eu parava, não é que eu não orava, tá? Eu orava sim, só que o que acontecia, eu ajoelhava para orar, eu esquecia o que eu estava orando. Não, gente, parece, dá vontade de rir, né? Mas eu me perdia na minha oração. Eu começava uma coisa, quando eu via, eu não sei nem mais o que eu estava falando. E eu falava assim: se nem eu entendo o que eu estou falando, que dirá Deus, que ele não vai entender nada que está acontecendo por aqui, porque ele não está entendendo o recado que eu estou dando. E orando, e eu não tinha mais nada para entregar, eu me sentia que eu estava morta. Literalmente eu me sentia morta por dentro. Mas aí teve um dia, com as insônias também começaram bastante nesse período, eu comecei assim, eu acordava por volta de 2, 3 da manhã, e não conseguia dormir mais. Ficava lá, assim, tá. Aí um dia eu comecei a pensar: acho que Deus está me incomodando para orar, né? Não sabia o que estava acontecendo, né? Eu falava: Deus está me tentando orar. Aí eu comecei a orar, de vez em quando eu estava orando ali e tal. Então aí eu comecei, aí, com essas orações, eu comecei, não sentia nada, tá? Eu sou sempre uma pessoa muito emotiva, eu olhava para orar, não chorava mais. Não chorava mais, eu não sentia a presença de Deus mais. Eu tive que me apoiar nesse período no que eu acreditava de Deus. Não por sentimento ou por emoção, porque eu não sentia mais. E eu sentia que Deus nem estava olhando mais para mim. E aí eu lembro que teve um dia que, antes de ministrar, eu tinha que preparar o repertório daquela semana. Foi muito difícil aquela semana. Eu preparei o repertório, quando acabou eu fui me preparar para a ministração. E eu não tinha nada para falar. Não que eu tinha que falar alguma coisa, mas, né, pelo menos alguma coisa. Paz do Senhor, irmão, tem que falar, né? Tem que ter simpática, né? Alguma coisa tinha que sair de mim. E eu lembro que eu falei: Deus, eu não quero mais fazer isso porque eu não tenho nada para oferecer para a igreja. Eu não tenho nada. Eu estou só o cá. E o Senhor me quer em cima, por quê? E eu ouvi uma voz dentro de mim, eu tenho certeza que foi o Senhor falando comigo: isso aqui não é sobre você, é sobre mim. Foi muito difícil ouvir isso, porque eu falei: mas eu vou ter que me anular? O egoísmo, né? Eu vou ter que me anular para falar do Senhor? Não! Eu quero botar eu aqui também. É o que eu estou vivendo, né? Eu quero ir lá no público, eu quero falar o que eu estou sentindo, mas eu não posso fazer isso. Porque se eu falar isso para a igreja, talvez a igreja não vai ter maturidade para entender tudo isso. E aí? E ele falou: não é sobre você, é sobre mim. Então, quando você subir lá, é sobre mim que você vai falar. É sobre você, mas é sobre mim primeiro. E
Então foi assim que eu consegui permanecer com o meu ministério e não desistir de tudo. E graças a Deus que eu não desisti, porque foi o que me segurou, foi o que me ajudou. Só para a gente não perder esse ponto aqui, Cris, ali no comecinho, a Miriam falou que ela foi no médico e não tinha nada. Os médicos falaram que não tinha nada. Por que tantas mulheres fazem exames e está tudo normal, mas a gente sabe que dentro da gente alguma coisa está mudando, alguma coisa está completamente diferente? É o quê? É identidade? O que é que está acontecendo? Eu conversei com algumas de vocês aqui, né, que também relataram a mesma coisa. Vai no médico, o médico fala que está tudo bem, acaba até fazendo os exames, né, e os exames voltam normais, etc. E acontece o seguinte, porque tem toda essa oscilação hormonal, pode ser que no momento que você está fazendo o exame, não dê nada. Então, por exemplo, tem hormônios que eles variam várias vezes durante o dia. Então, você tira sangue de manhã, de tarde, de manhã ele está normal, mas de tarde não está. Então, e os médicos não estão preparados para olhar para você como uma pessoa holística, né? Que precisa cuidar de si mesmo, tem a sua relação com Deus, precisa se alimentar bem, precisa trabalhar, precisa estudar, não vê nada disso. Mas é como eu falei, você vai passando por uma crise também identitária, né? Você está se olhando para si mesmo, tentando entender quem você é pela primeira vez na sua vida, né? Tem uma questão neurológica acontecendo, tem uma questão hormonal acontecendo, mas dentro de você, você também está tentando se descobrir quem que você é. E é o que eu te falei, eu acho que o que aconteceu com você ali, apesar de todas as coisas, é que você também estava com cortisol super alto, e uma pessoa que ela está com cortisol muito alto, chega uma hora que ela precisa se blindar, então ela fica apática mesmo, entendeu? Tô sofrendo, tô estressada, ninguém me ajuda, eu não tenho ajuda de ninguém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me tornar apática, já não ligo mais para nada, né? Então, assim, tem essa questão dos hormônios, tem a questão da identidade, mas, novamente, o que eu vou falar é não se deve passar isso sozinho, né? Nós temos muito essa reação, essa atitude de, porque a gente aguentou as coisas a vida toda, às vezes você vem de uma infância que você precisava ser mais forte do que todo mundo, mais forte do que seus pais, etc. Você vai acostumando ao longo da vida que você tem que fazer tudo sozinha. E o medo também, né, de você mostrar uma vulnerabilidade e alguém te criticar por isso, né? E aí você vai no médico, o médico fala que tudo bem, você tem que continuar levando a sua vida, tá tudo bem. Para todo mundo tá tudo bem, mas dentro de você as coisas não estão bem, né? Tá tudo quebrado, né? Então eu acho que esse é o momento que você realmente tem que pedir ajuda, né? E a ajuda, ela vem de vários campos, né? Eu falei com você aquele dia e eu insisto nisso. Se você vai no médico e o médico fala, não, tá tudo bem, ou falou com, acho que a Márcia, é fases da vida, né? Todo mundo passa por isso. Então você vai ter que passar, é verdade, faz parte das fases da vida, você vai passar pela perimenopausa, mas não tem que ser assim, não tem que ser com antidepressivo, né? Porque talvez você esteja num estado depressivo, você não está passando por uma depressão. Tem coisas que você pode fazer de forma madura, natural, com calma, que pode ajudar a regular os seus hormônios ali, pelo menos por aquele momento, né? Suporte às vezes da igreja, da comunidade. Você pode procurar um psicólogo para ajudar você a gerenciar essas emoções, né? O que está acontecendo? É uma percepção? É alguma coisa que vem do passado? É um problema de infância? É um trauma? É uma crise de identidade? Eu preciso ressignificar alguma coisa dentro de mim, né? É importante o trabalho do psicólogo. Se o médico não quer ver os seus hormônios, então vai no médico integrativo, né? Que olha para você como um todo. Faz uma bateria de exames para ver onde que está ali o seu nível de estrogênio, de hormônio, o que está acontecendo. Tem formas de você se alimentar melhor. Eu estava falando acho que com uma de vocês, por exemplo, que a gente passa a vida toda tendo uma dieta mais concentrada em carboidrato, né? E o cérebro ama carboidrato, porque o carboidrato é energia. Então, quando você está cansado, é normal você tomar um café, pegar um chocolate, etc. É uma coisa natural que você faz, mas é porque isso se traduz dentro do corpo como uma energia. A partir dos seus 40 anos, porque está tendo uma miscomunicação ali entre os seus neurônios, o seu cérebro precisa agora de gordura, não mais carboidrato. Então, ele precisa se alimentar, vamos supor que o combustível do cérebro a vida toda foi carboidrato.
dessa época, dos 40 em diante, não vai ser mais carboidrato, vai ser gordura, né? Ele precisa dessa gordura, que é através dos ketônicos. E os ketônicos você tem através de jejum, né? Jejum intermitente, fazendo exercícios, comendo, sei lá, mais abacate, azeite, gorduras, picanhas, churrascos, tudo é bom. Então come muito mais gordura, gordura animal, não gordura vegetal, mas gordura animal, se alimenta mais disso, porque é o que o seu cérebro vai precisar para conseguir liderar melhor com os hormônios, né? E procurar também esses apoios, né, que vem às vezes através de um amigo, se concentrar mais em si mesmo. Eu vejo muitas mulheres em clínica que, por exemplo, tiveram vontade a vida toda de, por exemplo, ser artista, mas falaram para elas, a arte não paga bem, não dá dinheiro, você vai fazer a vida toda, né? E não necessariamente precisa ser assim. Às vezes a mulher vai ser contadora, paga as contas, mas está infeliz, etc. Aí vai chegando essa época dos seus 40 e poucos anos, você não consegue tolerar mais. Você vai ter uma carreira que você fez, mas você não está feliz, não está mais satisfeita. Então talvez é a hora de você começar a fazer uma transição para aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Porque agora você tem essa capacidade de fazer isso. Então é a época, se eu tivesse uma palavra para usar, para definir a perimenopausa, é a autenticidade, né? É a época que você tem que ser autêntica com você mesma, né? Se você passou, por exemplo, a vida toda comendo de qualquer jeito, você não vai comer mais. Se você passou a vida toda fazendo dieta para querer ser magra, agora não é hora de ser magra, é hora de ser forte. Tem que fazer exercícios. Se você passou a vida toda tendo versões de você mesmo que eram por agradar os outros, por validação externa, é a hora de você começar a pensar, não mais. Agora é a hora de eu começar a fazer as coisas para mim, né? E melhorar o seu relacionamento com Deus, porque Deus criou você dessa forma, Deus fez você dessa forma, e a transição que você está tendo nessa época é para isso, é para você ser mais autêntico. Porque eu acredito assim, lá na frente, né, igual as orcas que vão ser líderes, vocês também vão estar numa posição de liderar outras pessoas, às vezes as filhas, netos, amigos, mas vocês vão estar numa posição mais madura. E para você estar nessa posição mais madura, você precisa ser autêntica com você mesmo. Aquilo que você falou, né? Que às vezes você chegava, fazia uma coisa, não sentia, se você estava sendo você mesmo, tinha aquele conflito interno, né? Eu acho que essa é a hora de você começar a falar o que é que eu realmente quero, o que eu realmente sou, né? O que eu realmente sou feita. Esse é o momento. Acho que foi bem isso mesmo. Acho não, foi isso mesmo. Falar mais sobre o que a gente tem solidificado dentro da gente do que deixar as nossas emoções, né? Eu acho que mulher, no geral, não sei vocês, mas agora na nossa idade acho que está todo mundo já meio madura, né? Mas a gente mais nova, a gente quer falar com as emoções mesmo, né? Mais envolve emoção, quer colocar o coração em tudo, né? Assim, depois a gente já fica com mais razão, né? Mais pé no chão, e talvez é isso aí que a senhora falou, com as palavras, né? A gente começa a ter essa crise da identidade, porque a gente já está acostumado com isso, né? Mas enfim, aí nesse período de assim, 43 anos e meio, eu comecei a perceber que conversar com algumas mulheres e aí, não especulando, tá? Mas aí do nada a mulher começava a falar, porque eu tô sofrendo, tô passando isso, tô passando aquilo, e eu falei, gente, mas ela tá... Era quase que parecido os conflitos, né? E crise de casamento, então, nesse período de 43, 44, 45, 48, acontece muito. E eu comecei a ver que o índice de divórcio nessa fase é bem grande. Gente, é justificado, porque realmente a gente acha que está com a razão, porque não deixa de ser, né? Porque o problema está ali mesmo, né? Só que agora a gente está sem filtro, a gente está sem o que nos controlava, né? Para não fazer as decisões erradas. E é decisão errada muitas vezes. Não estou falando de todas as situações, tá? Porque isso é para julgar qualquer decisão. Mas às vezes dava para ter tolerado um pouco mais. Só que daí a gente está sem tolerância zero, né? Enfim, e aí com isso eu comecei a conversar com outras mulheres e ver que algumas estavam passando por problemas parecidos. Aí veio o Ministério de Casais na igreja, com tudo isso Deus ainda, olha, foi usando a minha vida para estar vendo a necessidade de outros. Olha, eu estava no lixo, um caco, mas Deus estava mostrando coisa ainda, gente. Então ele usa a gente ainda mesmo um caco. Enfim, lembra que é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa.
e Ele se mostra através de nós, na nossa fraqueza, porque daí a gente deixa todo o eu de lado. E aí Ele aparece, né? Então é para a glória dele, então amém, né? E aí eu lembro que assim, eu comecei a falar, não tá, tem coisa que não tá certa, eu vou começar a procurar fazer uns searches aí na internet, eu vou começar a ver. Foi assim, e aí eu me deparei com a perimenopausa, eu comecei com alguns depoimentos de atrizes, pessoas famosas, que começaram a se abrir sobre isso. Até então eu não pensava sobre isso, mas eu vi que tinha um tabu muito grande as mulheres, por exemplo, 37, 39 anos, falar sobre isso, porque, poxa, é uma sentença de falar, eu estou velha, né? E isso é um tabu para muita mulher. Para mim, eu não tenho problema com isso. Mas era estranho, mas menopausa não acontece com 55, 60 anos? Por que está falando isso já? Só que aí eu comecei a me informar mais, e aí eu fui vendo que o negócio começava muito antes do que realmente quando acontece a menopausa mesmo, que é quando você não menstrua mais, né, e tal. Aí eu falei, então é isso, eu vou começar a procurar por aqui. Foi aí que eu comecei a me informar, e aí tudo começou a fazer sentido. Aí eu comecei a procurar algumas orientações de estudos com relação à suplementação, de Reels no Instagram também, o que deve tomar quando você está passando por isso. E nesse período aí que eu fui fazer lá o check-up, um pouco no tópico anterior, eles falaram que eu estava com a minha vitamina D um pouco baixa, né? Que talvez os cansaços, as coisas e tal, poderiam ser por causa disso. E eu comecei já a me suplementar lá, com 42 anos, mas de vitamina D só. E aí com isso eu comecei a tomar B12, eu comecei a tomar a vitamina D daí com a K2, que eu não tomava junto, que daí não adiantava muito se tomasse só a D3. Aí eu comecei a tomar o ômega 3 também. Aí eu descobri que as insônias eram comuns nessa época, aí eu comecei a tomar o magnésio. E assim eu fui, sozinha, não procurei médico, porque médico não estava fazendo nada por mim. Mas foi um erro, que hoje a Cris falou para mim, Miriam, mas você deveria ter continuado batendo nessa tecla. Porque você não pode ficar se automedicando, pensando assim, né? Mas a gente pode começar de alguma forma, né? E foi essa forma que eu consegui. E aí eu comecei com as suplementações e elas começaram a me ajudar muito. E também como eu estava entendendo o que estava acontecendo comigo, então eu comecei a julgar melhor a situação num aspecto assim. Quando eu estou muito irritada, eu penso assim, é eu ou é meu hormônio? Que hoje não está bem. Eu começo a conversar com eles, converso com eles toda manhã. É você que está aí? Ah, você está em falta hoje, né? Então tá, então hoje é dia de não tomar decisão nenhuma. Por exemplo, eu quero cortar o meu cabelo, não aguento mais esse cabelo. Aí eu fico, peraí, é meus hormônios ou é eu falando comigo? Ou é algo que eu realmente quero, estou precisando mudar? Aí passa uma semana, não, eu amo meu cabelo, né? Então eu vejo que eram meus hormônios falando comigo, né, e tal. Enfim, então assim, eu ainda estou no processo e só estou no começo dele. Só estou no começo dele, mas hoje mais feliz. Hoje mais, assim, consciente também, né? Do que está acontecendo com o meu corpo. E descobri que não estou louca. Que tudo que eu passei foi um período difícil, mas eu não estou louca. E eu posso estar no controle. Mesmo quando eu me sinto descontrolada, eu posso estar no controle, né? Então, assim, hoje, inclusive, eu comecei a fazer... É muito importante você fazer isso se você não faz. Converse com o seu marido sobre isso, sobre o que está acontecendo com você. Manda links, manda vídeos para ele, para ouvir os médicos falando. E principalmente quando é homem falando, médico homem falando. Porque daí tem mais peso, mais relevância, né? Hoje o meu marido, quando conversa com outros homens, fala, não aguento mais banheiro em casa não, meu Deus, minha tá ficando louca. Eu vejo ele aconselhar os outros homens. Quantos anos tem sua esposa? Então, olha, ficou expert no assunto. Para a gente poder estar encerrando aqui, Cris, se a perimenopausa é uma fase de transição física e emocional tão intensa, como a mulher pode atravessar essa fase com mais consciência, equilíbrio e sem se perder de si mesma, né? Como que você, como psicóloga, pode ajudar as mulheres nesse processo? Então, eu tenho uma visão mais assim, mais holística das coisas, né? Quando eu recebo casos assim de mulheres dos 35, 37 anos, a primeira coisa que eu começo a olhar é o sono, como que essa mulher está dormindo, né? Porque a gente tem que, às vezes, ir no básico. Exato.
que horas que ela está acordando, por exemplo, a mulher acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã indica que o cortisol está alto, né? Porque o cortisol ele tem que estar alto durante a manhã e alto à noite tem que ser a melatonina. Então o que está acontecendo? Se o seu ciclo circadiano está ao contrário, indica que seu cortisol está alto à noite, por isso que você está acordando 3, 4 da manhã, e a melatonina está alta no dia, na manhã seguinte, quando ela não deveria. Então você sente sono no dia seguinte. Aí você se entope de café para você dar conta daquela energia. E o café vai piorando a situação, porque o café em si não é ruim, que é aquilo que a gente estava conversando outro dia. Só que ele vai tirando minerais do seu corpo, vai te deixando desidratada. E aquilo vai te causando mais canseira, mais estresse, mais irritabilidade. Você continua tomando café e ele continua afetando de novo o seu cortisol para levantar à noite. Porque a vida do café é 12 horas. Então, se você toma café 2, 3 horas da tarde, ele vai estar começando a deixar o seu corpo por volta das 3 da manhã. Então, quer dizer que aquele horário você vai continuar acordando. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar o sono e aí indicar a mulher começar a tomar magnésio, né, igual ela estava falando, tem magnésio de glicenato, tem valerian roots, que são algumas ervas que ajudam a mulher a descansar. Então, começa por essa coisa mais básica, né? E aí depois a gente começa a olhar, por exemplo, o que você está comendo durante o dia? Como você está começando a sua manhã? Está comendo qualquer coisa? Não está fazendo jejum, horário que não deveria estar fazendo jejum? Né? Porque isso também começa a influenciar. Quais os suplementos que você está precisando? Porque todo mundo precisa de suplemento, né? Não que o suplemento vai resolver a sua vida do dia para a noite, mas você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem e você precisa suplementar. Hoje em dia não tem como você conseguir, somente da dieta, o que você come, ter os minerais, as vitaminas que você precisa suplementar. Então tem algumas coisas básicas que o seu corpo precisa. Então a gente começa a corrigir isso. E aí depois a gente começa a ver, por exemplo, vai no médico, vamos fazer uma bateria de exames, vamos ver os hormônios, como é que eles estão, vamos conversar sobre associações, a sua reatividade, é problema do passado? Vamos ressignificar o passado. Às vezes tem dores, tem traumas, né, que a gente precisa revisitar eles, não para ficar lá, mas para ressignificar, para transformar aquela dor num propósito. E eu já vi muitas mulheres, homens inclusive, fazer isso, né? O que mais causava dor transformou em propósito, foi trabalhar com isso. E foi a melhor pessoa para trabalhar com isso, né? Então a gente vai ressignificando o passado, vai começando a entender a questão da identidade da mulher. Muitas vezes eu pergunto para alguém, quem é você? Aí a mulher vem falar, eu sou contadora, eu sou psicóloga, etc. Mas não é isso que eu estou perguntando. Você se realmente se conhece? Qual que é o seu temperamento? Qual que é a sua personalidade? O que você gosta de fazer? Quais são os seus interesses? Quais são as suas inclinações? Então você se descobrir de verdade quem você é, né? Para você começar a ajustar essa identidade que você tem. E aí vai normalizando, vai conversando, etc. Então você vai tendo todo esse apoio, né? Vai conversando, como você falou, com seu esposo, vai compartilhando desse conhecimento, né? Olha, vai ter hora que eu vou estar reativa, vou brigar, o meu cortisol vai estar alto, vou reclamar, vou estar chorona, vou falar de coisas do passado, aguenta aqui comigo. Vai começar a rever coisas dentro de casa que antes você tolerava, que você não tinha que tolerar, né? Mas você também não precisa, né, de divórcio, brigar, etc. Você tem que começar a conversar sobre isso. E você tem razão. A maior parte do divórcio que acontece, geralmente entre 45 e 55, em 70% dos casos é iniciado pelas mulheres. Então indica o seguinte, são mulheres que tentaram há muito tempo, né, e começaram a vivenciar essa fase e descobriram que não tem realmente apoio, infelizmente, né? Então, não é para ser sempre assim, né? Porque às vezes, quando você compartilha desse conhecimento com o seu parceiro, etc., ele começa a entender o que está acontecendo e ele ama você o suficiente para se ajustar a essa fase, não precisa terminar no divórcio. Mas às vezes termina assim, porque ele não quer tolerar que você está mudando, que você está pensando mais em si mesmo, né? Então, assim, só que esse é um momento que você tem que vivenciar com ajuda mesmo, de verdade, né? De psicólogo, de amigos, de pessoas, e pensando nisso, sabe? Suplementar, vamos fazer exercício, vamos... Eu, por exemplo, eu sempre gostei de dança a minha vida toda e nunca me permiti fazer dança, porque eu sempre queria fazer alguma outra coisa que eu precisava fazer, né? Eu tenho 42 anos também, pensando nessa fase aí da perimenopausa, sei tudo aí, não é só na teoria, não, na prática.
E aí comecei a fazer dança, faz uns 2 meses, e tô amando, porque eu sinto que eu tô fazendo algo que eu realmente sempre quis fazer, sou boa em fazer isso, mas nunca me permiti. Mas agora é a hora de eu fazer. Talvez realmente não tinha oportunidade para fazer isso antes, mas tem agora, né? E eu vejo isso muito em clínica acontecendo. Mulheres falam, mas eu sempre quis fazer isso. Por que não? Vamos dar um jeito, vamos fazer. Agora é a hora de você fazer. E quanto mais você se ama, mais você cuida de si, mais você cuida dos outros. A gente pensa que a gente tem que ficar só cuidando dos outros e se anulando. Só que vai criando um ressentimento dentro de você. Porque você sabe que no fim você não está fazendo bem. Quando você começa a cuidar de você mesmo, você começa a se ajustar, você se reconhece quem você é, a potência que você tem, o propósito que você tem na sua vida, você começa a amar mais as pessoas, você começa a entender de onde elas estão vindo também. Então, a dica que eu daria era essa, né? Cuida de si, de verdade, busca apoio, não passa por essa fase sozinha, né? E pensa em todas essas coisas que você nunca fez na sua vida, agora é a hora de você fazer. Com calma, com cuidado, com suporte, sem brigar com todo mundo, sem querer matar o marido. Mas é isso que eu diria. Obrigada, Cris. Miriam, que conselho de amiga, de irmã em Cristo, de mulher, que você poderia dar para as mulheres que estão aqui hoje, que talvez estejam passando ou estão com medo de chegar lá e passar por isso, né? Que conselho você pode dar para essas mulheres aqui hoje? Abre um buraco, se enterra e foge. Não, eu brinquei porque eu falei para essa Dani vai fazer uma pergunta final para me dar um conselho. Aí o meu conselho é para se enfiar dentro do buraco e se esconder lá. Aí eu dei risada. Porque tem hora que a gente sente vontade de fazer isso mesmo, né? Fazer de conta que não está acontecendo nada, fugir. Um detalhe aí, pensar em pensamentos de deixar de existir veio várias vezes. Não era de me matar não, tá? Isso aí eu nunca tive, mas a vontade. Mas eu queria só deixar de existir. Não sei que jeito, né? Eu queria desaparecer, muitas vezes, né? Mas assim, o meu conselho é desacelerar. A gente corre demais. E eu me senti sobrecarregada porque eu estava correndo demais, tentando agarrar todas as pontas. E aí foi quando eu comecei a ver que eu não era mais, eu comecei a ficar meio homem. Só fazer uma coisa por vez. 2 já era demais. Então, e eu fazia 10. E aí, o meu conselho é desacelere. Desacelere, porque não adianta, a gente não dá conta. E se você tentar, você vai se frustrar no final. Porque você vai ficar arrasada, porque você não vai conseguir dar conta daquilo. Antes a gente conseguia, mas hoje não dá. Então, assim, se você consegue, amém, glória a Deus pela sua vida. Eu admiro quem consegue ainda. Mas eu não consigo mais. Então, meu conselho é desacelere. E outra, para de jogar que a culpa de tudo que está acontecendo é nos outros, é dos outros, é do seu marido, é dos seus filhos, é a irmã que falou lá aquilo. Eu não, entendeu? Não. A culpa é nossa mesmo. O problema está em nós, não está nos outros. Que nem a Cris falou, existem problemas realmente, às vezes, na nossa vida, que eles vão nessa hora, vão ficar sem polimento. Você vai olhar e falar, não preciso tolerar isso. Mas a gente tem que pensar que nós somos humanos, nós raciocinamos, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Ainda mais para os homens nossos. As palavras da gente têm uma influência muito grande nos nossos maridos. E da mesma forma que você pode levantá-lo, você pode destruir com palavras. E às vezes é só você falar, você é um banana. Já é o suficiente para você derrubar um homem. Eu falo isso de testemunho vivo que eu vi, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E outra, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Lembra lá da Bíblia que fala da mulher sábia, que ela sai falando coisas boas do seu marido? Tudo bem que a gente fica lá, mas ela era rica, ela tinha funcionários, não interessa, gente. Ela fala bem do seu esposo. Sabe por quê? Porque nesse dia mal que você está vivendo, você vai querer falar mal dele. Só que amanhã você vai se arrepender de ter falado mal, porque você vai ter difamado ele para as pessoas que estão no seu convívio. E aí depois você fica bem com ele e fica ruim para nossa cara. Porque ela diz, ela tá lá com ele, ó. Falar mal dele para psicóloga. Fala para a Cris, que a Cris ela tá pronta para ouvir tudo isso, né? Isso aí que a Cris falou, aceite que você precisa ajuda externa. Sozinha é muito difícil. Eu não sei se tem como passar, assim, com sanidade mental. Eu acho que todos nós precisamos de ajuda. E
Outra coisa é, naquele momento que você acordar de madrugada, que você está sem sono, enquanto você não resolveu o problema do sono, mesmo deitada na cama, comece a conversar com Deus. Porque aí ele vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro e ele vai te dar clareza. Sabe? Você vai precisar de remédio? Vai, porque você não consegue só no espiritual. Gente, não tem como. Isso não é espiritual. A nossa guerra, ela é uma guerra física mesmo. É fisiológica. Mas Deus vem ao nosso encontro. E ali ele vai extrair grandes coisas de você, de nós. Porque eu vivi isso, eu vivi essa experiência. Então, se você acha que você está infrutífera em algum aspecto, ele vai fazer você frutificar novamente. E é nesses momentos onde você está perdida, sem sono, o que eu faço com esse momento agora? Com milhões de coisas na sua cabeça, começa a orar. Que ele vai ver o seu encontro e ele vai te inspirar para coisas grandes. Amém? Amém. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada, Cris. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho. Quanto tempo dura essa pré-menopausa até o término? É uma pergunta porque eu vou falar da minha experiência. Porque eu entrei na minha pré com 39, mas eu acho que eu já estava antes, porque minha menstruação praticamente parou com quase 40, 39 praticamente. E eu estou com 47. E eu não tomo hormônio, como eu estava falando com ela. Isso que a Miriam falou sobre mim. Exatamente o que aconteceu na minha vida até hoje. Eu passo por isso. Eu sinto muito. Eu queria saber quanta duração, assim. Se eu preciso de alguma ajuda, eu sei que eu acho que eu preciso. Preciso muito de ajuda. Com certeza. Eu não sei se é hormônio, alguma coisa assim. Mas eu queria só saber, assim, mais ou menos, se eu tenho mais tempo, ou se eu preciso. Se eu tenho um tempo ainda de ajuda. Tem. Pode, entendeu? Porque às vezes eu falo assim, eu não tenho tempo, porque é muito tempo. Sim, tem um cálculo que a gente faz, a Miriam vai explicar depois, porque você precisa lembrar em quantos anos você teve o seu primeiro período. Aí o cálculo vai te mostrar mais ou menos qual é mais ou menos a média, né, da sua menopausa. Não tem como você identificar a perimenopausa, mas a menopausa tem, que você sabe que é um ano sem período que identifica a menopausa, mas tem uma média. Agora, uma coisa que eu conversei com uma de vocês aqui, e eu não mencionei, sobre a reposição hormonal. Eu, particularmente, sou a favor, eu não sou contra. Eu já vi muitas mulheres melhorarem muito com reposição hormonal, porque o estrogênio, ele realmente ajuda demais na qualidade de vida da mulher. Eu sei que tem muitos rumores aí, né, de que causa câncer, etc. Mas as pesquisas... O meu caso foi isso, porque minha mãe faleceu de câncer. Tenho esse medo. Exato. Então, por isso que exige que você seja realmente acompanhada por um médico, que possa fazer os exames, tem a genética que você precisa saber. Então, porque as estatísticas mostram assim, vamos supor, vamos colocar assim, de cada 100 mulheres, 100 não, que é menor, né? A estatística para câncer é muito maior. Vamos colocar a cada 10 mulheres, 3 teriam câncer na vida. Se elas tivessem reposição hormonal, das 10, 4 teriam. Então a chance de você desenvolver câncer por causa da reposição é muito pequena. Pode ser dependente de outros fatores. Às vezes você carrega uma genética, ou às vezes tem outras coisas que estão acontecendo no seu corpo. Não necessariamente o hormônio vai fazer isso com você. E depende também do tipo de hormônio. Aqui mesmo, o DIPI, ele tem hormônios que são biocompatíveis com o corpo, o que já não é tão fácil no Brasil. No Brasil você teria que pagar muito mais caro. Aqui já é diferente, você já tem isso, né? E eles podem dar. E também não precisa ficar para sempre. Você pode testar por um mês e ver como que o seu corpo reage. Muitas mulheres começam a declarar que elas sentem uma grande diferença no humor, no sono, no prazer, na vontade de viver, com a reposição hormonal, né? E vai vendo, vai fazendo exames de rotina, cada 6 meses, vai olhando, tem sinais de infecção, olha os suplementos, os suplementos são as vitaminas. A vitamina D está baixa, também pode causar câncer, às vezes a vitamina D baixa causa câncer.
Então, aumenta o seu nível de vitamina D. Eu, por exemplo, tomo cerca de 15 mil unidades por dia. Né? E aqui o DP passa para você, às vezes, 2, 3 mil por dia. 3 mil eu dou para o meu filho, né? Porque você precisa de uma vitamina D alta. Não, minha vitamina D, graças a Deus, Tá ok. Eu controlei. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer. Tem que ir olhando os seus exames e ser acompanhado por um médico mesmo, que possa te ajudar com isso. Então, assim, eu particularmente não sou contra, mas cada caso é um caso. Mas existe chance sim, entendeu? É isso que eu tô falando. Tem outras formas de apoio também. Não precisa passar por isso sozinha. Obrigada. Eu já fui muitas ginecologistas, não aqui no Brasil, em Portugal, que falam que a mulher tem uma janela, não é para fazer reposição hormonal, né, da última vez que ela teve um período menstrual de 10 anos. Isso. E que depois disso não adianta fazer mais reposição, não é aconselhável. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, eu também já ouvi sobre isso. Eu acredito que isso seja verdade, porque depois a mulher que ela vai passando no final da menopausa, muitas coisas voltam ao normal. Então não exige que ela continue. Porque tem uma coisa que acontece no cérebro, bem rápido eu vou falar isso, mas por exemplo, o estrogênio está baixando, certo? Então você não tem mais aquele neuromodulador. Mas de repente o cérebro começa a passar por um processo de neuroplasticidade. O que é? Ele começa a compensar. Outros receptores começam a aumentar no cérebro para começar a organizar aquilo. Então você não precisa mais tomar, seus 50 e poucos anos por aí, você não precisa mais continuar tomando um hormônio, porque o seu cérebro está se reorganizando para lidar com aquele pouco que você tem. Entendeu? Então, nisso eu concordo um pouco com eles. Que existe essa janela aí para tomar, depois talvez não seja tão efetivo você continuar tomando, entendeu? Mas tem que ver aí a sua idade certinho. Sobre o cálculo que a Cris estava falando, gente, é assim, ó, se vocês quiserem anotar nesse papelzinho aí que tá atrás, para vocês não perderem a conta, eu acho que é muito importante vocês saberem sobre isso. Ó, geralmente a menopausa ocorre entre 47 e 51 anos no Brasil, mulheres brasileiras, tá? Porque isso varia também de país para país. Por exemplo, se você menstruou aos 10 anos, a menopausa pode ocorrer entre 43 e 51 anos. Então o cálculo vai ser 10 mais 33. E aí você vai dar que ao final seria 10 mais 41. Então é assim, ó, a continha. Identifique a idade da primeira menstruação. Quando foi a sua primeira menstruação? Você não precisa me falar, não. Anota aí no seu papel. Então aí fica difícil. Tá. Por exemplo, eu fui aos 12 anos. Então eu vou colocar lá 12 anos mais 33. Você vai colocar a idade que você menstruou a primeira vez mais 33, aí você vê o resultado. Igual a 45. Isso, 45 anos no meu caso. Aí você vai somar 41, limite superior, que daí seria a idade que você menstruou, 10 ou 12 anos, que normalmente é aí que acontece, o meu foi 12, mais 41. Peraí, 41. A idade que você menstruou, mais 41. Agora, a idade que você menstruou, mais 41. É igual a 53. Que daí é o meu caso, tá? Então, o resultado. A menopausa estimada para ocorrer comigo é entre meus 45 e 53 anos. A menopausa, ela vai acontecer em algum período aqui. Eu já estou com 45, então não está tão longe. Então, aí o que acontece? Quando vai falar da perimenopausa, ela é até 10 anos antes, né? Pode ocorrer ali 10 anos antes de concluir a menopausa. Então, ou seja, 10 anos pode acontecer. Sim, não. Esse aqui é o cálculo para você ver quando a estimativa da menopausa. Mas a perimenopausa é o máximo. Até 10 anos antes. Então seria 43, no meu caso, né? 43. Como seria os 43? Aos 43 que começou a ter. Uma média. Mas isso não significa que um pouco antes disso às vezes não possa acontecer. Porque eu tô vendo alguns estudos, porque isso acontece. Tem muitas coisas. Até eu estava conversando com a Cris a respeito. Se a sua insulina está desregulada, ela vai desregular seus hormônios. Com isso, você já vai estar tendo sintomas de perimenopausa. Então, tem vários fatores que aí hoje não é o nosso. Mas vou passar para dentro, senão ela vai me cancelar. Gente, eu preciso encerrar porque eu sei que cada uma tem uma pergunta. Cada um tem um caso, né, particular.
E a gente tem um tempo para a gente cumprir, né, o nosso propósito aqui. A Cris, ela é super fácil acesso, muito atenciosa, né? Então, assim, ela se disponibilizou para estar conversando com vocês. Ela é psicóloga, vocês podem marcar um horário com ela, né? E a amiga também. A ideia do bate-papo é isso, gente, que a gente possa se conhecer, que a gente possa se conectar. Muito obrigada mais uma vez, Cris, Miriam. Se vocês quiserem tomar seu lanchinho, eu vou tomar mais um pouquinho de tempo de vocês. Vamos ver se eu faço um tempo recorde.